Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom domingo. É uma alegria ver todos vocês aqui. E uma alegria especial porque nós estamos recebendo um amigo do TSS, o Oceano Vieira de Mello, para uma palestra muito bonita, cheia de vídeos muito interessantes e muito conteúdo informativo e consolador para todos nós espíritas. E é uma alegria para todos nós, não só receber o Oceano, sua família e todos vocês aqui. O tema da palestra de hoje vai ser a prova material da imortalidade, proferida pelo Oceano. A gente vai ter vários vídeos aqui que a gente vai assistir, que o Oceano trouxe para nós, muito interessante. E gostaríamos de dizer bom dia para as pessoas que estão na internet também. E nós gostaríamos de iniciar, então, a nossa palestra, sem mais delongas, com a nossa leitura, não sem antes dizer algumas palavras sobre o Oceano. Ele pediu para eu não falar muito sobre ele, mas o Oceano, ele é um documentarista e um pesquisador espírita, e ele tem atuado há muitos anos já, trazendo à luz muitos materiais ligados ao espiritismo. É um pesquisador espírita, e ele tem feito muito na difusão do espiritismo no Brasil e no mundo, trazendo muitos vídeos da época em que o Chico Xavier estava ativo, e alguns materiais, alguns filmes que inclusive o próprio Oceano produziu, incluindo o filme E a Vida Continua, documentário sobre o Eurípides Barçanufo, a grande síntese do Pietro Baldi, o Divaldo Franco, o documentário sobre o Divaldo Franco também, entre outros materiais. Mas mais do que qualquer outra coisa, o Oceano, desde a fundação do TSS, tem sido um grande colaborador. Muitos dos vídeos que nós temos aqui são doações do Oceano, inclusive um vídeo que ele trouxe para nós, que é o No Lar de Chico Xavier, que também tem o conteúdo dessa palestra, que vai ser disponibilizado para todos. Então, com muita gratidão que a gente tem por você, pela sua colaboração aqui com o TSS. E vamos começar com a leitura pelo Rafael e depois a prece pela Juliana. Bom dia. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Vamos se concentrar então, elevar o nosso pensamento, pensar no nosso Mestre Jesus, agradecer mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de estarmos todos reunidos nesse domingo, pedir aos nossos irmãos que ilumine o nosso irmão Oceano, por meio dessa palestra possamos aprender e sairmos hoje daqui melhores do que quando chegamos. Muito obrigada, Mestre, e que assim seja. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente pela alegria de me aceitar na casa como um palestrante.
Eu sou um palestrante novo, mas com bastante vontade de transmitir o que eu encontrei, o que eu pesquisei, não como um homem de fé apenas, mas como um pesquisador, não como um fanático religioso, mas como um pesquisador, um jornalista que ama a doutrina espírita e que ama pesquisar e, mais ainda, encontrar fatos incontestáveis, como o que nós vamos mostrar para vocês aqui hoje. Eu diria que a primeira pessoa a comprovar a vida depois da morte, de fato, foi Allan Kardec. Como pesquisador, depois, logicamente, como filósofo, mas logo depois, um cientista, talvez até sem religião, ligado à Igreja Britânica, consequentemente a anglicana, William Crookes, comprovou a vida depois da morte. E a gente teve no Brasil, principalmente no Brasil, várias provas dessa imortalidade a partir da obra de vários médios, mas principalmente a partir da obra de Chico Xavier, desde 1932, quando ele lança o Parnaso de Além Túmulo, antes com a Zilda Gama, e outros médiuns portugueses, brasileiros, americanos, ingleses, canadenses, enfim, mas nada, absolutamente nada comparável com o que vocês vão ouvir aqui hoje. A minha área de atuação como profissional é a área do audiovisual, é a área cultural, é a área onde o século XX foi marcado pelo surgimento do cinema, da imagem e principalmente do áudio, do som. Então, nós não poderíamos, como contemporâneo no século XX, de desprezar o que foi captado por idealistas, por cineastas, por jornalistas, e simplesmente esquecer esse material. Esse material eu encontrei ele em Portugal. Ele foi gravado em 1955, no dia 3 de junho de 1955. Portanto, daqui a 20 dias vai completar 60 anos dessa gravação. É uma gravação muito especial. Eu afirmo isso, mas pessoas muito mais conhecedoras da doutrina, estudiosas, já viram esse material e eles confirmam esse meu entusiasmo. E eu espero que vocês consigam captar o que nós conseguimos captar. Vamos começar então. Acho que pode apagar a luz para ficar melhor os nossos, ok? Na internet. E a partir de agora eu tenho que O que eu vi foi igual. O que eu vi foi igual ao que passei. Essa frase é desse senhor Isidoro Duarte Santos. É um jornalista. Eu diria que até filósofo, escritor espírita e comandante da Marinha Portuguesa. Vocês vão entender, é uma história
vamos dizer assim, a gente tem que trazer os acontecimentos, os fatos jornalísticos, para poder vocês entenderem as minhas palavras. E eu, numa ousadia de quem pouco entende de evangelho, relendo Paulo e Estevão, eu encontrei essa frase: muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. Porque eu creio que essa gravação ela foi feita e algumas pessoas ouviram ela na década de 50, ou talvez não, mas são fatos que nós constatamos diariamente nas nossas vidas e que a gente não enxerga, a gente não percebe. Então eu acrescentei essa frase aqui de Paulo de Tarso, recordando Isaías em Paulo e Estevão. A prova material da imortalidade. Nossos personagens, porque é realmente uma história muito interessante. Nossos personagens são 4 pessoas portuguesas. Eu não vou adiantar aqui, que é para a gente poder entender e deixar bem claro que o que nós estamos trazendo é uma gravação de áudio antiga, de 60 anos atrás. Mas não somos tão antigos assim. Eu sou muito aficionado com a tecnologia, eu uso o iPhone, uso o iPad, internet, mas para mim essa gravação numa simples fita de áudio de carretel da época, ela é de extrema importância. Vamos lá. Está aqui a prova material da imortalidade. É bom lembrar que os evangelhos, os tempos bíblicos, foram contados dessa maneira, de boca a boca. Só que agora nós temos gravações, as coisas espirituais, as revelações espirituais. Isso só tem 60 anos, mas a história do homem, ela vem aos poucos. Talvez quando a gente está mais preparado. Essa fita ela foi gravada num gravador antigo, como vocês estão vendo. E esses são os nossos personagens. Dona Maria Duarte Santos, Dona Lia, médium, jornalista e esposa de Isidoro Duarte Santos, jornalista, escritor e tenente da Marinha Portuguesa. Eu, lendo os livros de Isidoro, eu considero ele também como um filósofo, porque ele tem o mesmo nível de Hermínio Corrêa de Miranda, de Herculano Pires. Aqueles que conhecem esses escritores brasileiros sabem de quem eu estou falando. Maria Raquel Duarte, a segunda esposa, vocês vão entender muito bem depois, e Maria Eugênia Dias Duarte, filha de criação do casal. Essa história, ela se passou ela começa em 1939, ou seja, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Esse casal, o Isidoro e Dona Lia, como disse já, eles eram espíritas, e eles fundam um grupo espírita, Luz e Amor, em Portugal. Um grupo espírita como aquilo de vocês, simples, pequeno, mas o ideal na frente. E eles tinham como guia espiritual Heber Sian. Esse Heber Sian é uma espécie de Emmanuel dos portugueses, porque a qualidade das psicografias dele através da Dona Maria
é fantástica. E o casal funda, em 1939, uma revista, Estudos Psíquicos, para noticiar o que a ciência espírita, o que a filosofia e o que a religião estava descobrindo, o que os pesquisadores em Londres, em Paris, nos Estados Unidos e em outros países estavam se descobrindo. E essa revista, ela passa a circular principalmente na América Latina, mas também na Europa. E o Isidoro, ele falava vários idiomas. Ele nomeia como correspondente da sua revista vários intelectuais no mundo inteiro. Paris, Londres, principalmente no Brasil, né? E durante esse período ele noticia tudo sobre o Chico, os livros do Chico. A FEB estava publicando aquela quantidade enorme de material do Chico Xavier. E o grande sonho do Isidoro era visitar o Brasil, para fazer uma reportagem sobre o movimento espírita brasileiro, porque em Portugal era muito acanhado, os intelectuais só queriam saber de ciência. Tinha um grupo muito interessante, ligado à intelectualidade europeia. Isso acontecia também em Paris, acontecia em Londres, nos Estados Unidos, mas eles não queriam saber de religiosidade, decepcionados talvez com os seus antepassados, com os resquícios da religião, talvez, é uma interpretação minha. Eles não queriam saber de religiosidade no Espiritismo, e só queriam saber de ciência e de filosofia. E o Isidoro, ele lendo a obra de Chico, saindo ali praticamente cada 6 meses um livro do Chico, ele queria visitar o Brasil. Só que acontece uma tragédia na vida do Isidoro. Dona Lia, sua esposa amada, a médium do Centro Espírita, a diretora da revista, desencarna. Fica doente em 49 e num câncer fulminante. 2 semanas depois, ela desencarna no dia 4 de janeiro de 1950. Portanto, uma data que a maioria das pessoas aqui não era nascida ainda. O Isidoro perde o chão, perde o sentido da vida dele. Mas o homem não pode ficar sem uma companhia. 2 anos depois, o Isidoro, vocês vão entender lá na frente, o Isidoro casa-se novamente com essa senhora. Aqui é uma foto dela mais velha, né? Já 30 anos depois. Então ele casa-se com essa senhora, Maria Raquel Duarte. E 5 anos depois da morte de Dona Lia, ele realiza seus sonhos, sozinho. Mas será que era sozinho? Ele visita o Brasil. Alguns amigos de Niterói, do Rio de Janeiro, de São Paulo, ajudam o Isidoro a vir ao Brasil, porque ele tinha um problema nas despesas com a revista, era muito problemático sustentar a revista. E ele traz na bagagem de mão, olha lá na bagagem de mão, um gravador. Um gravador de rolo, era a tecnologia da época, era o iPod, o iPad da época. Visita vários grupos espíritas, os hospitais espíritas, e se encanta com o Brasil. Ele já sabia que o Brasil era a terra amada dele, depois da amada Portugal.
visita aos companheiros. E lógico, o grande sonho dele, além de visitar o Brasil, era ir até Pedro Leopoldo, visitar aquele que ele amava à distância, devido à sua obra. Está aqui numa fotografia junto com Chico Xavier, o Isidoro, e um grupo de brasileiros da União Espírita Mineira e de Niterói vão até Pedro Leopoldo no dia 3 de junho de 1955, daqui a 20 dias, 60 anos. Era um domingo. Chico não fazia sessões aos domingos. Mas o Emmanuel, vendo que tinha uma caravana importante de pessoas de Portugal, autoriza o Chico, porque ele reúne uma quantidade de espíritas no plano espiritual e traz até o Luiz Gonzaga, que é o centro espírita do Chico. E o Isidoro, que estava com o gravador, grava tudo. É isso que vocês vão ouvir agora. Uma gravação do plano espiritual narrada pelo Chico. Prestem atenção, porque é a gravação única na Terra, não existe, sem ufanismo. Eu não sou ufanista, sou contra isso, mas não existe uma outra gravação como essa. A gente conhece a obra de Chico através das psicografias, mas nunca se ouviu nada igual. O Isidoro grava tudo, porque o grande sonho dele era escrever um livro sobre o Brasil, e depois escreveu. Estou com o livro aqui, depois vocês podem tocar no livro e conhecer o livro. E essa gravação, ela começa com uma psicografia normal. Vocês vão perceber, a gente conhece muito bem, né? O senhor Badi faz a prece inicial. Badi era o presidente da União Espírita Mineira na época, ali pertinho do Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Pedro Leopoldo. E, logicamente, é uma tradição nossa, né? Ser bastante solícito com o som. Acho que você baixou demais ou não? O seu Badi, ele faz a prece inicial. Lutar sem esmorecer, não apenas teorizar nem apenas agir, ser e fazer, crer e edificar, ideal e ação, pensamento e dinamismo. Essa é a primeira mensagem da dona Lia, da esposa do Isidoro, que estava acompanhando a caravana, mas do plano espiritual. O recalcado, com menospreza o estudo, é o elogio da ignorância. Espiritismo é nossa bandeira libertadora, caridade e educação. Em toda parte, o trabalho do Cristo clama por nós. E a tarefa mais alta é a de nossa própria reforma, para dar do que recebemos, melhorar o que é humano para refletir o que é divino. Almas emparedadas nas trevas geram espinheiros do sofrimento e do crime. É preciso fazer luz, sempre mais luz, para que as algemas se rompam, clarear as consciências é sarar as feridas. Isidoro avança com destemor. Nosso lema é nunca parar, só se vence lutando. Suor na charrua e esperança no alto, minuto perdido, atraso irremediável. Não temas. Quando o espírito se ergue à boa vontade, o auxílio aparece. Irmãos de todos, estejamos com todos. Trabalhemos, observemos e sirvamos. Sobretudo amemos como Jesus nos ensinou. Hoje aqui, amanhã na eternidade. Isto equivale dizer, juntos em Deus para sempre. Tua Lia. Assinado Maria Gonçalves Duarte. Bom, vocês ouviram aí a voz de Chico Xavier nessa sessão mediúnica.
em 1955. Vamos dar continuidade, porque depois da prece vem os poetas portugueses. Fé. Afirmava a ciência áspera e fria, tudo na morte é cinza, treva e nada, tudo é vão, repetia atormentada a voz amarga da filosofia. O homem, ouvindo-as de alma torturada, louco rendeu-se à nécia fantasia e adormeceu na posse fugidia da ilusão que se move sem pousada. Mais tarde vem a morte que o desperta, o homem chora ferindo a alma deserta, qual prisioneiro de sinistra grade. Mas eis que a fé, por mãe estremecida, toma-o nos braços para a nova vida e abre-lhe as portas para a eternidade. Antero do Quintal. Bom, depois, Dona Lia começa a reunir o pessoal, coordenado por Emmanuel, fica bem claro isso. Essas páginas, essas fotografias, nós descobrimos depois na pesquisa, comprovando que todas essas pessoas, elas já haviam desencarnadas. Elas já haviam desencarnado em Portugal, no Brasil. E o que o Chico vai fazer agora? Relatar a vinda dessas pessoas até o Luiz Gonzaga, relatar o que ele estava percebendo no plano espiritual, sem precisar que o espírito estivesse lá com ele. A gente sabe da mediunidade do Chico, que é única no mundo. Mas esse relato é muito importante que vocês percebam que existe viagem no tempo, no espaço, como nenhum outro médium na história humana narrou, a não ser nos tempos bíblicos, na época do nascimento dos evangelhos. Vamos lá. Preste atenção nos detalhes. Que o nosso diretor, Emmanuel, afirma que todos estimariam comunicar-se com o nosso querido visitante, mas trazem a ele abraços, carinhos e saudações, orando por todos nós, como que dando as mãos em torno de nossa reunião, fortalecendo-nos o bom ânimo. Eu vejo Dona Maria abraçando o comandante Isidoro. Ela está vestindo uma roupa escura, um vestido de uma fazenda escura, com umas ramagens entre rosa e o vermelho, e as mangas amplas, mais curtas. Está muito satisfeita, muito sorridente, e dizendo que ela está acompanhando ao comandante Isidoro na viagem dele pelo Brasil. Pede a ele que cumprimente por ela as afeições queridas, as quais ela pronuncia o nome de Raquel, Gena, Álvaro, não sei quem seja, pelo que o senhor sabe. Diz ela de Olinda, Maria Cecília, Maria Bacelar, pronuncia ainda outros nomes. Ela está, junto dela está a Dona Marília Machado, senhora esposa do nosso amigo Leopoldo Machado, e uma senhora que dá o nome de Isabel Ramos. Diz que é conhecida, amiga de Dona Maria Gonçalves, já na vida espiritual, que ela acompanhava o trabalho de Dona Maria Gonçalves na Terra, e que ela se desencarnou numa cidade chamada Chaves, em Portugal. A Dona Maria pede a ela para dizer alguma coisa. Ela diz que
que lembra que foi em novembro de 1935. Eu vejo ela dizer dia 20, parece que é a data da desencarnação. Parece que o pensamento dela está formando uma fonte de água curativa. A primeira viagem no tempo de Chico. A mulher morreu há 20 anos, ou seja, em 35, dia 20 de novembro, e o Chico está vendo o pensamento da mulher que morreu. Quem estuda a obra de André Luiz, quem estuda principalmente as mensagens do Espírito Dias da Cruz, vai entender melhor essa viagem no tempo e no espaço. Continuamos. Uma ponte de Arcos, muito bonita. Ela, não sei se ela estava em tratamento nessa cidade. Vejo ela pronunciar o nome Alexandre de Souza Ramos. Parece que é alguém muito querido dela. Dona Maria disse que é uma das muitas afeições que ela adquiriu depois da desencarnação, que na outra vida também se trabalha, também se ama, também se luta. Agora chegou à minha frente um senhor do rosto cheio, dizer que falasse que é Freire Mário, João Paulo Freire. Tem um cabelo dele assim grisalho. Vocês perceberam a primeira intervenção do Isidoro? Dizendo que conhece muito bem. Vamos lá. Parecia que tem uma parte preta, uma mecha preta. Dizendo que abraçava o senhor Isidoro e dizia a ele para fazer o possível para que o aspecto evangélico do Espiritismo em Portugal tivesse uma expressão mais séria, para que o Espiritismo em Portugal e no Brasil estivessem dentro de uma unificação mais profunda. Que este agora é o ideal dos espíritas portugueses desencarnados. Dizendo que o comandante Isidoro conhece muito. E, não sei pronunciar a palavra, não sei se é Porto. Não sei se não via no Porto. Agora chegou um senhor, ele tem uma fisionomia como coisa que ele tem um rosto, vamos dizer, sério demais. Alguém diz, ele parece um lobo do mar. Ele disse assim, diz ao nosso Isidoro que é o Noronha, um velhinho, dos olhos doces, mas de rosto parecendo atormentado. Falando com o comandante que agora sim, que ele agora se sentia feliz, que tinha pago os débitos dele até o último centavo, graças a Deus, que ele se sentia feliz por perder tudo na terra para ganhar alguma coisa, pelo que o senhor compreenderia. Falou assim, meu amigo, eu já estava fatigado do excesso de podridão. Muito bem. Isso em 55, gente. O excesso de podridão. Esse espírito realmente deveria ser um espírito revoltado, mas era intelectual, escrevia para a revista, tinha um texto extraordinário, conhecia muito de espiritualismo. Mas o espiritismo para ele era... A revista era o local onde ele poderia escrever sobre espiritualismo, sobre ciência, aquela coisa toda. Mas ao desencarnar ele constata que realmente tinha pago seus débitos, né? Vamos continuar. Agora aparece um senhor, tem umas bochechas, ele é um rosto claro, umas bochechas pronunciadas, os olhos muito vivos, ele é calvo e tem sobrancelhas escuras. Falou que eu dissesse ao senhor que era o Major Zuzarte. Ele tem na mão umas cartas. Olha que interessante. Esse Major Zuzarte, ele tem na mão umas cartas. Que cartas serão essas
quem escreveu essas cartas? Por que que ele trouxe essas cartas para mostrar para o Isidoro, e logicamente o Chico identifica as cartas nas mãos dele? Por quê? Qual é o motivo? Prestem atenção, que detalhes importantes. Depois eu vou dar outros detalhes. Eu acho, é uma conclusão que eu estou chegando. Por que que ele trouxe essas cartas? Vamos lá. A Federação Espírita Portuguesa tinha muitos coronéis, generais, na sua direção. Dizendo assim, dizendo que lamenta não ter ouvido os conselhos do Senhor, que ele devia ter ouvido o Senhor por ocasião de umas cartas que ele recebeu, acho que muito ferinas, porque em Espiritismo não há exoneração, há deserção, que ele sente não ter aproveitado bem a oportunidade dele, diz ele, junto à federação, que o senhor sabe de que se trata. Sim, ele foi bem intencionado. É, porque é Eurico de Castro Suzarte. Tem um rosto cheio, assim, cheio. Eu lamento que ele tivesse partido antes de realizar a grande obra que ele desejava fazer na Federação. Ele diz que ele não soube superar a própria impaciência e a própria inconformação diante de certos aspectos da luta, que ele podia ter feito mais se ele houvesse contornado os problemas, embora soubesse que a dificuldade era quase insuperável, que o senhor sabe de que se trata. Eu estou descobrindo o seguinte, que nessa época, antes da desencarnação do Major, os centros espíritas portugueses e a Federação Espírita Portuguesa foram confiscados, fechados e confiscados pela ditadura salazarista. Junto à Federação Espírita Portuguesa tinha muitos dirigentes que eram generais, que eram coronéis, e não conseguiram fazer nada. O Isidoro, um jornalista, também tenente o Isidoro era tenente. Ele ficou assim muito chateado porque os seus superiores não fizeram nada para que o espiritismo não fosse proibido em Portugal. O mesmo aconteceu na Espanha com a ditadura de Franco. Então ele escreveu essas cartas. Vocês notaram que ele fala muitos ferinas. E o espírito traz essas cartas, o que é normal, né? Fica uma fixação mental no espírito. Quando ele passa por lado de lá, ele conserva aquilo que marcou muito na sua encarnação na Terra. Isso está muito bem na obra de André Luiz. Então o que acontece? Ele ficou frustrado. Como é que vocês permitem que o governo faça um acordo com a religião dominante e fecha os centros espíritas? Confisca a Federação Espírita Portuguesa, que por sinal até hoje não devolveram o prédio da Federação Espírita Portuguesa, que era um prédio muito bonito, foi construído ainda nos anos 30, e o Isidoro fica abismado com essas cartas que ele escreveu, o espírito trazer de volta para ele. Vamos continuar. Agora tem um senhor também calvo do rosto comprido também. Mais um coronel. Vem falar com o senhor, que é José Augusto. Agora ele sorri e diz assim, ô Rosa. Ah, o Porto Rosa. Tá dizendo. Falando com o senhor que precisamos
reunir os corações em Portugal em torno da doutrina espírita como restauradora do Evangelho do Cristo, que não é desprezar a parte cultural do Espiritismo, mas é erguer os corações, que temos necessidade dessa unificação do pensamento espírita dentro do Evangelho no mundo de língua portuguesa, que é um ideal dos espíritos a quem se incumbe o progresso espiritual das pátrias, e com identidade na mesma língua. Que isso é de muita importância e que nesta hora que está reservada ao Senhor e ao grupo que está com o Senhor, este serviço, que é preciso trabalhar muito, trabalhar sem esmorecer. Então diz a Dona Maria, isso é como uma pessoa que está de pá na eira, que não pode haver lugar a descanso, que a ideia exige isso. Que esse tem sido o sacrifício, esse tem sido o sacrifício de Isidoro. Sacrifício que Deus há de nos permitir que ele possa conduzir vitoriosamente até o fim. Ela está conversando com todos, está muito satisfeita. Está dizendo ao senhor Isidoro que hoje ela está vendo a luta humana assim como ela via a praia, dizer assim, do tempo em que nós víamos o mar lá da ponta. Não sei que ponta. Vejo ela passeando numa praia, ela falando Murtinhal. Vejo ela passeando numa praia. Olha que extraordinário, gente. Dona Maria morreu em 50 e Chico está em 55, e o Chico vendo ela passeando numa praia. Mais uma vez, viagem no tempo e no espaço. Vamos continuar. Essa mediunidade realmente ela é muito especial para todos nós espíritas, não é? É a constatação nossa de que nós tivemos realmente um Agora ela vê tudo descortinado, como se via naquele tempo. Naquele tempo. É que ela está muito feliz, porque o ideal dela ainda é, acima de tudo, é a revista e é o trabalho espírita, cristão, que vem se realizando. Agora por trás apareceu um coração cheio de luz, irradiando muita luz. Ela disse assim, ela disse que falasse com o Senhor, que não era um coração que eu estava vendo, que eu estou vendo uma entidade que se chama Luz e Amor. Luz e Amor. Vocês lembram o nome do centro espírita deles? Luz e Amor. Isso fica bem claro para mim que aqui também vocês têm uma entidade, têm uma proteção espiritual. Isso é muito significativo, gente. Tem alguém cuidando deste local. Fica bem claro isso no Luz e Amor. Vamos continuar. Esse espírito veio com esta legião. Agora tem perto dela um velhinho. O velhinho sorri. Ela e o velhinho estão iluminados pelo espírito, que tem a forma de um coração irradiando luz. Com coisa que ele bate, ele tem um movimento de pancada do coração, mas cada pancada do coração jorra luz sobre nós. Olha que interessante. O espírito em forma de luz, de coração, na hora que ele bate, jorra luz sobre nós. Logicamente no centro espírita Luiz Gonzaga. Aqui deve ter alguns médios que percebem isso. Isso é uma coisa fantástica. Vamos continuar. Ela diz que o velhinho é acho que é Rapper, né? Rapper. É o protetor do centro espírita. Está com ela. Dizendo que ele tem sido o grande companheiro, o grande incentivador do trabalho. Agora apareceu um homem tristonho. É velhinho também. Preste atenção nessa história. Parecendo assim, bem feita. Uma barba muito trabalhada. Um bigode também, parecendo muito cultivado. Mas parece que ele tem uma ferida, um corte na veia.
de um corte na veia. Ela disse assim, eu falei assim, Isidoro, lembra-se, senhor nosso doutor Ramírez, esse está tristonho, não está amparado, mas falou que a impressão que ele levou da terra, que ele tinha receio, é que ele tinha receio de acordar debaixo da terra. E ele estava com essa impressão. Isto é fantástico. E cristalizou a ideia. Isto é fantástico. De facto, o Dr. Batista Ramírez, meu grande amigo, por várias vezes me pediu, Isidoro, quando eu morrer, peço que me corte as carótidas, porque eu não tenho confiança nem em minha mulher, nem no meu filho. Isto é fantástico. Chico Xavier ter visto e ouvido uma coisa que só eu sabia no mundo. Porque ele está com a veia cortada, diz ela que ele pensou tanto nisso, que o perispírito dele está como que cortado. Vocês entenderam? Está bem claro que quando a gente pensa muito numa coisa em nossa vida, a gente leva para lá. E se for coisa ruim, leva coisa ruim para lá também. Está bem claro. Na obra de André Luiz, nas mensagens do Dr. Dias da Cruz, também tem muito isso. Quer dizer, o espírito, esse Batista Ramírez, que era um grande escritor português, ele não queria, ele tinha medo de acordar debaixo da terra. Tem muita gente, tem muito filme hollywoodiano que mostra isso, né? Aquele medo de você não estar morto, mas estar morto. E acordar debaixo da terra. E ele traz a confirmação de que ele não queria, não teve coragem de pedir nem para a filha e nem para a esposa. Ele pede para o Isidoro. Só que o Isidoro, lá, vai lá e corta as minhas carótidas no caixão. O Isidoro também não corta. O Isidoro não teve coragem de cortar. Que é um pedido macabro, né? Assim, principalmente para aquela época. Só que o Isidoro não corta, mas ficou na memória dele essa questão dele acordar debaixo da terra. Vamos continuar. Ela que eles estão tratando. Ela falou assim, Isidoro, sabes que hoje eu me consagro à tarefa das curas. E temos cooperado para que o Dr. Ramírez se esqueça dessa cristalização mental. Ele tomou esse tamanho horror da libertação, que apesar da vasta cultura de que ele é portador, ele ainda se ressente, mas que está melhor. Vocês notaram uma revelação? A Dona Maria Duarte, ela trabalha no plano espiritual na tarefa das curas. Quem sabe ela não faz parte da falange do Dr. Bezerra de Menezes e de outros espíritos no mundo inteiro, né, que trabalham nas curas. Vamos continuar. Aí entra esse que dá o nome de José Augusto, diz ele que lamenta não poder, lamenta que a família não possa abraçar de vez os ideais espíritas. Nosso nome, Laura. Laura, Manuela. Fala também, fala esses nomes. Pergunto se eles têm comunicado mais. Não. Mas falou que sim. Sim, com dificuldade, mas que tem se comunicado. Está pedindo orações por um amigo chamado Frederico Duarte. Pedindo oração. Dizer que tem se preocupado muito com esse irmão. O senhor sabe por quê? Que pede vibrações. Ana Maria dizendo que em todas as sessões das quintas-feiras ela está sempre ativa, que está muito contente com a nova situação, porque a tarefa exige paz, tanta quanto possível, para que o Senhor realize a sua missão, que é muito vasta. E há muito por fazer
está pedindo que o Álvaro tem trabalhado muito, mas que ele tem que fazer mais. Acho que é um espírito de um Abdala. É que é preciso que ele é médium. Esse Abdala que escreve por ele, que esse espírito precisava de uma certa assiduidade dele para escrever algo que ele precisa escrever sobre o campo espiritual, que ela é portadora do pedido desse espírito de Abdala. Vocês viram que interessante? O espírito queria utilizar o médium, mas o médium não dava oportunidade do suficiente que o espírito precisava. Aí ele vem através do Isidoro e manda um recado para o Álvaro. Esse Álvaro era também mais um grande intelectual, porque naquela época, como eu disse, era muito cheio de intelectuais. Ele escrevia muito sobre espiritualismo, mas nada de espiritismo, nada de evangelho. Fica bem claro isso. Mediunidade tem que ser com evangelho, tem que ser com estudo da doutrina, estudo para poder se aperfeiçoar cada vez mais. Vamos continuar. Álvaro, que ele é muito dedicado, mas que talvez se ele dedica um pouco mais, que eles precisam dele na causa, nesta hora em que é preciso que cada um dê cérebro, coração e a própria vida para que a ideia surja vitoriosa nos corações e nas consciências. Olha que lindo. Isidoro, que é a opinião da sua esposa sobre a nova esposa. Eu desejava saber o que ela diria sobre Raquel, que é a minha mulher agora. Sim. Está dizendo que é uma companheira ideal, que está muito feliz. Ele quer que repita o nome para ela poder ver se refere a Raquel. Ela diz que está muito satisfeita com Raquel, que ela é uma companheira ideal, que é a estrela que ambos precisavam para prosseguirem, vencendo as sombras, a caminho do reencontro de todos, no grande lar da eterna luz, diz ela. Que para ela é uma companheira e uma filha querida ao mesmo tempo. Diz ela assim, como a Gena. A filha de criação, a Gena. Agora aparece também o pai do nosso amigo Amadeus, ao nome de Davi, né? Esse Amadeus estava acompanhando a caravana, ele era de Niterói, e o pai dele aproveita a oportunidade que tem ali o Chico como médio e aparece para mandar seu recadinho para o filho que estava acompanhando o Isidoro. Está muito contente com a visita do comandante Isidoro ao Brasil e que está sempre ao lado do senhor, acho que de Milha, Dulce, né? Acho que é sua esposa, né? Está muito contente. E sobre os meus trabalhos mediúnicos? Como é que é? Com relação aos trabalhos mediúnicos do senhor Isidoro, Dona Maria então diz que é preciso continuar, levantar corações e esclarecer consciências, que este é o grande programa da atualidade do mundo. Grande renovação se anuncia na Terra. Necessitamos todos irmanar esforços para que o novo dia ressurja no mundo sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, diz ela, e que esse serviço mediúnico do comandante Isidoro, que ela sente que precisava realmente morrer para compreender melhor e para que ambos se doassem à causa espírita como dois corações numa alma única para uma vitória maior. Vejo também agora a filha do nosso amigo Magaldi, né? A Neuza.
Essa Neuza morreu em 49 e filha desse senhor que também estava acompanhando. Quer dizer, o Chico nunca tinha visto essas pessoas. Esses senhores nunca estiveram em Pedro Leopoldo. Eles simplesmente estavam acompanhando o Isidoro. Magaldi, sempre está acompanhando o pai dela nesta jornada, que está muito satisfeita, muito esperançosa. E Dona Maria diz que nós todos precisamos dar mais valor à oportunidade da experiência no corpo da Terra. Que cada dia é uma oportunidade bendita para estabelecer a verdadeira comunhão com a vida maior que é a vida para a qual nós todos estamos peregrinando. Diz ela que repouso significa retaguarda, que renúncia exprime ganho, que sacrifício é vitória espiritual, que ninguém se impressione com resultados, que todo resultado no bem, todo rendimento na obra da luz e do amor pertence a Deus, que a nós compete a alegria de aprender, de colaborar e de servir. Este, o grande monumento que o Espiritismo está levantando em homenagem à humanidade nova, da qual será ele o bendito farol para a espiritualidade eterna. Ela fala com muita beleza acerca de tudo o que se refere ao serviço espírita em si. E afirma que este ideal é o verdadeiro pão das almas. É com ele que nós estamos amealhando, diz ela, o farnel para a grande viagem. Vocês notaram? Foi uma transmissão. O Espírito estava falando no plano espiritual e o Chico traduzindo, como fosse um translation. Olha que coisa linda, gente. Isso é uma transmissão mecânica? Os grandes estudiosos que discutem se é uma transmissão mecânica, né? Ela estava falando de onde ela estava e o Chico ouvindo. Pela pausa fica bem claro isso. E não há vitória sem luta. Que não se compreende o espiritismo acomodado com a boa vida, que nem sempre é uma vida boa. Que a nossa meta é Cristo na cruz. Porque somente assim alcançaremos a grande ressurreição. Que ninguém se preocupe colecionando migalhas de sombra na poeira do mundo, mas que, carregando pedras, garantimos a nossa edificação. Ela pede ao comandante Isidoro que não esmoreça, que não desfaleça, que não recue, e que a obra mediúnica na vida do comandante expressa uma nova fase da sua tarefa de lutador pela grande causa, que a tarefa mediúnica significa um elo entre dois mundos. Elo esse de que o coração dele é a parte mais importante,
que ela roga mesmo, insiste, para que ele não retroceda e para que ambos, unidos ao pensamento dos orientadores espirituais e à inspiração do Senhor, que ambos tenham bastante coragem para seguirem à frente com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo e com a mesma confiança do primeiro dia. Agora vejo entrar uma senhora idosa. Tem 2 amigos junto dela. Ela disse que é a Amália Domingos Soler. E vem pedir ao comandante para reacender a flama do ideal espírita no espírito dos companheiros espanhóis. Junto dela tem um senhor, 2 amigos. Um dá o nome de Eudaldo e o outro de Luiz, que eram antigos companheiros dela em Barcelona. Para quem não conhece, Amália Domingos Soler é uma grande batalhadora do movimento espírita na Espanha no século XIX. É autora do livro Memórias do Padre Germano. Não sei se vocês têm aqui na biblioteca. Neste mesmo período que ela comparece ao Luiz Gonzaga para mandar um recado para os espíritas espanhóis, a Espanha também era proibida de praticar o espiritismo, as casas espíritas foram fechadas pela ditadura franquista. Vamos continuar. Que confrange o espírito dela não a dificuldade, mas por vezes o desânimo, porque o embaraço é desafio à luta, mas que o desalento não se justifica. Moral é como a nuvem no céu, chega e passa, às vezes com tempestade, entretanto passa sempre, e que só a luz é o estado de eternidade da vida, e que por isso o espírita tem a obrigação de crer na luz e na vitória da luz, ainda mesmo que a noite se prolongue um pouco mais. E que ela pede ao comandante que ajude com a sua palavra aos companheiros da Espanha, para que eles não desfaleçam e nem percam as sementes do trabalho tão rico de que eles são depositários há quase um século. Isidoro faz uma pergunta muito interessante para sua esposa. Eu desejo fazer uma pergunta à Lia. Quando partiu, ela tinha alguma coisa para me dizer. Coisa de muito importante, mas não conseguiu dizer em virtude de cair no colapso. E agora, através do Chico Xavier, eu gostaria de ouvir uma palavra sobre o assunto. Ela sorri e diz: Isidoro, eu guardava a certeza de minha desencarnação. Não obstante essa certeza estar envolta em nebulosidade, porque o meu desejo de mulher seria ficar ao teu lado. Recordas-te de que eu te disse: isto é o fim. Entre a certeza de partir e o anseio de permanecer, anelava rogar-te para que não ficasses sozinho. Temia a solidão em torno de tua alma extremamente afetiva.
Não pude, porém, abordar este assunto, não apenas em razão do colapso, mas pela delicadeza que a minha recomendação poderia envolver numa hora tão grave. Sinto-me, porém, atualmente, tranquila e satisfeita, porque não mais te vejo só. Agora ela tem nas mãos. Fica bem claro, claríssimo, que foi a Lia quem arrumou para o Isidoro a sua segunda esposa. Isso é renúncia, isso é amor. Verdadeiro amor é isso. Acho que tem um livro aí chamado Ninguém de Ninguém, não tem? Olha que coisa linda agora o Chico viajando no tempo novamente. Uma flor e dá ao Senhor. A flor está cheia de luz. Diz a ela que é uma flor que o Senhor deu a ela no último instante em que se reviram na terra. Diz ela assim: foi o último adeus que não podia ser pronunciado com a boca. Aí eu vejo uma urna aberta. Vejo uma urna. Vejo uma urna aberta e o Senhor colocando uma flor. A flor eu não posso distinguir, porque ela está cheia de luz. Não sei se é uma saudade, se é uma rosa. É. Foi uma rosa. Uma rosa que eu depositei na urna. Falou que ela estava um pouco tonta, entontecida, mas que o pensamento do Senhor tinha para ela uma voz alta, ressoante, que os ouvidos dela pareciam alargados, e que ela queria dizer: Isidoro, não fique sozinho. Isidoro, não fique sozinho. Mas que com a prece e com a ajuda desse espírito que dá o nome de luz e amor e do Refercian, que todas as dificuldades foram aplainadas e que a tranquilidade do homem foi reconstituída e que hoje ela está feliz, que ela e o Senhor estão num enlace de almas, que é um casamento de corações, é o amor que se estendeu, que isto sim é a felicidade, porque quando o amor aprende a multiplicar-se, a felicidade morredora aparece e fica para sempre. Olha que curioso, Isidoro quer detalhes. Deram as mãos todos. E o espírito? Eu não posso perceber no osso mais. Tem um senhor de porte aristocrático. Não digo assim porque ele tem maneiras terrestres, porque ele tem um ar muito respeitável. Dá o nome de João. Também está ao lado de Dona Maria. Agora ele abraçou-a. Não, ele está envolvido num halo de luz, mas me parece que ele tem barba. O cabelo como é? É claro ou é escuro? O cabelo escuro. E os olhos assim, as sobrancelhas? As sobrancelhas também bem afiadas. Mas espessas ou assim? Não são ralas, não. Espessas. Não espessas. Sabe o nome de quê? João. Sobrenome não ouço. Ainda se pode saber os trabalhos a que ele se dedicava. Eu escuto uma palavra, Coimbra. É. Deve ter sido o tio João, o reitor da Universidade de Coimbra.
Chico não sabia de coisa alguma destas. Por isso, muito mais valor tem a sua evidência. A dona Isabel Ramos está se despedindo, mas pede ao senhor preces. Diz ela que vai fazer 20 anos que se desencarnou em Chaves. E diz Dona Maria que ela tem, que o grupo, que o Luz e Amor tem uma grande instituição no mundo espiritual. E que essa instituição socorre muitas almas. Agora eles estão orando. Deram as mãos e disseram que sentem muito, mas que vão se despedir de nós. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Estou com o papel dirigido pelo nosso irmão, Dr. Ademar de Eduardo. Diz assim: Badi, pede a Lia uma palavra para o espiritismo brasileiro. Esse Badi era presidente da União Espírita Mineira na época, muito amiga da dona Neném Aluoto, que era mocinha, vocês veem ela aqui, entre Chico e Isidoro, e depois ela passou a ser a grande amiga de Chico Xavier, talvez a maior amiga de Chico Xavier, dona Neném Aluoto. Ela, nessa época, ela era vice-presidente da União. Depois, com a saída do Badi, entra ela. Então o Badi faz uma pergunta sobre o espiritismo. Diz: sente no espiritismo brasileiro o coração unido a Jesus para a edificação de um novo mundo. É o evangelho renascente, o amor actuante, diz ela, e que o ideal de unificação do espiritismo no Brasil é o estandarte que os companheiros devem erguer mais ao alto para que a obra de fraternidade em seus alicerces não sofra a solução de continuidade no amanhã que se aproxima. A união e a solidariedade, a compreensão humana e a tolerância construtiva são itens que os espíritas no Brasil não devem esquecer para que o apostolado em andamento possa coroar-se com a vitória que o plano espiritual realmente espera da doutrina nesta parte do mundo. Nessa época, ou seja, 1955, é uma época pós a assinatura do Pacto Áureo no Brasil, onde, através da Federação Espírita Brasileira, o movimento de unificação, ou seja, dos estados, dos movimentos espíritas, que hoje nós podemos ver mais ampliado através do Conselho Espírita Internacional, através das entidades espalhadas em alguns países do mundo. Esse movimento de unificação, até por um espírito português, no caso Dona Maria Duarte Santos, ele foi percebido na época e hoje, dura até hoje. A Federação Espírita Brasileira hoje continua com esse movimento, através do Conselho Federativo Nacional, tentando e conseguindo, logicamente, esse movimento de unificação dos espíritas. Vamos continuar. O nosso irmão Ademar, curioso como é, sempre está perguntando: e Minas Espírita? Está perguntando as Minas Espírita. Eu não tirei essa pergunta porque ela mostra, fica bem claro que é uma coisa simples, humilde essas comunicações. O presidente da União Espírita Mineira aproveita a oportunidade e quer saber qual é a opinião da Dona Lia sobre Minas. Olha só o que ela diz. Maria faz um sorriso bonito, e diz que Isidoro falará por ela. Ele já tinha percorrido vários estados brasileiros e, logicamente, várias cidades de Minas.
Então Isidoro saberia muito mais do que ela, né? Eu pergunto ao nosso irmão se eu, na qualidade de camelô de publicidade espírita, posso fazer uma coisa pela causa lá em Portugal e no Brasil, para o espiritismo iluso brasileiro, ao comandante Isidoro. Ela sorri e diz: o nosso coragem somente necessita coragem. Vocês notaram também que fica bem claro que ali tinha 10, 12 pessoas. Não era uma coisa ali de amigos, né? 2, 3 pessoas. Quer dizer, praticamente uma sessão pública. Embora fosse uma sessão restrita, fica bem claro que todas essas pessoas estavam nessa sessão mediúnica. Agora, a declaração de amor de Isidoro para Lia, ao Espiritismo, ao seu amor pela doutrina, através, ali na hora, diante de tudo isso que foi revelado para ele. De junho de 1955, nesta romagem a Pedro Leopoldo, eu vim derramar lágrimas votivas. E quando os olhos choram, que haja um coração que as saiba receber. Eu vim aqui elevar mais alto ainda o lábaro da fé. Vim ressarcir-me, vim fortificar-me, e as vozes do além, que são como estrelas calentes no céu tenebroso da nossa vida, podem e devem abrir os novos caminhos, caminhos de luz, caminhos de trabalho, em que as realizações se vejam melhor, em que os esforços se volumem e em que as ideias se transfigurem. Foi a romagem da saudade. O que eu vi foi igual ao que passei. Vida fugaz, vida que se esvai, vida folha que o vento leva, mas a sua recordação fica nas almas, a vibrar eternamente, enquanto vibrar o espírito. Por isso, eu agradeço a esse espírito luminoso que trabalhou ao meu lado, que me impulsionou, que me encorajou. E, como ela dizia, mais me continua ajudando ainda do outro lado do que deste. É que hoje as suas possibilidades são maiores, a sua asa voa mais alto e por isso a sua trajetória é maior, tem maior amplitude. Eu ergo o meu pensamento ao bom Deus, pedindo todas as bênçãos para Chico Xavier, o missionário da Revelação Nova, aquele cujo pensamento e cuja obra vai correndo o mundo, agitando as almas, convidando a todos para o festim da espiritualidade. Isto é vida nova, amigos. Isto é vida estuante. A vida que os espiritistas devem viver para talhar novos caminhos, para erguer novos monumentos de caridade.
Que Deus nos proteja a todos e que eu possa prosseguir a minha viagem. Isidoro publicou 2 livros sobre a viagem dele ao Brasil. Esses 2 livros foram publicados por essas pessoas que o acompanharam, pagaram, 4 anos depois. E a revista Estudos Espíritas Psíquicos, ela teve continuidade até 1985. Isidoro desencarnou em 1974 e quem assumiu a direção da revista foi a segunda esposa, a Maria Raquel. A filha de criação não era uma pessoa da área. A Maria Raquel, depois, com a volta da democracia em Portugal, os movimentos espíritas de Portugal se juntaram em torno de Isidoro, que era um líder, que era um jornalista, que era um editor, em torno de Isidoro. E, logicamente, fizeram a eleição para que ele assumisse a presidência da Federação Espírita Portuguesa, mas, infelizmente, ele desencarnou dois meses antes de assumir a presidência da Federação Espírita Portuguesa. Então, essa é a história que eu tinha para contar para vocês. E vamos na nossa nave imaginária ir até Pedro Leopoldo para a gente fazer a prece final. Quem faz a prece final é o seu Badir, há 60 anos. Porque diante dessas revelações, nós só temos que agradecer a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que adotamos depois das revelações espíritas, através da obra extraordinária de Allan Kardec e de Chico Xavier. Luciano, antes de você fazer isso, eu poderia falar um pouco sobre as coincidências desse material chegar na sua mão? Por favor, nesse caso eu sugeria depois do final, se você aceitar, a gente fazer uma espécie de um talk show, pode ser? Pode ser. Ok? Então, a prece, agradecimento a Jesus, porque ter um material desse, ter o conhecimento do material desse é muito revelador. Eu me lembro que nos anos 50, 3 anos antes dessa gravação, aconteciam algumas materializações na casa do André Luiz, na casa do próprio Chico, na casa da Dona Luísa, que o Chico morava num cômodo de fundo. E o Emmanuel, que coordenava essas materializações dos espíritos que vinham conversar com seus familiares, provando que ninguém morre, as pessoas que assistiam aquelas materializações, raramente alguém mudava a sua vida. Raramente aquilo lá parecia mais um espetáculo, entretenimento. Você estava tendo uma coisa extraordinária de revelação da história humana e as pessoas não davam assim a importância que deveriam dar. Então o Emmanuel, ele proibiu as materializações e, logicamente, orientou o Chico mais para a psicografia, para o livro. A partir da década de 70, para os livros dos jovens que desencarnados traziam mensagem para os seus familiares. Quer dizer, aproveitou melhor a mediunidade desse extraordinário médium, Chico Xavier. Vamos fazer a prece então, pode ser? A prece quem faz é o seu Badir, presidente da União Espírita Mineira. Em 1955, porque, como eu disse, essas revelações foram derramadas nesta tarde de encantamento, nessa tarde maravilhosa sobre todos nós aqui presentes. Nós não temos com que pagá-la,
aos nossos guias espirituais, nem as entidades que aqui vieram nos falar sobre o mundo espiritual. Essa grande promessa da eternidade dos nossos espíritos. Mas vos prometemos, Senhor Jesus, que dentro das nossas possibilidades, desde que, Senhor, continueis tal qual como vendes fazendo, nos amparar a continuarmos a ser servidores do Teu Evangelho, humilíssimos servidores do Teu Evangelho. Abençoa, Jesus, o nosso irmão Francisco Xavier, canal por onde passam todas as graças do Teu divino amor, canal por onde do Teu reservatório divino passam as bênçãos para todos os brasileiros e para todos os espíritas e para todas as criaturas. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos aqui presentes e permita que em Teu sacratíssimo nome, em nome da Virgem Santa, em nome dos guias espirituais do Centro Espírita Luiz Gonzaga e dos nossos guias pessoais, que demos por encerrada a reunião. Nessa altura, fica encerrada a nossa sessão mediúnica realizada em Pedro Leopoldo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Se quiser alguém fazer alguma pergunta a respeito da gravação, a respeito de Chico. Eu queria que você falasse sobre como esse material chegou na sua mão, as coincidências todas que levaram você a ter toda essa... Bom, a coincidência que eu não podia deixar de revelar é que a leitura da prece de hoje, eu acho que foi dirigida a mim. E a outra coincidência também é que esse livro, a Agenda Cristã, foi o primeiro livro espírita que eu li. Então está bem claro que essa prece foi para mim. Eu não vou desistir por todas as dificuldades. Eu não tive dificuldade. A gente conseguiu essa gravação em Portugal. Nós estávamos fazendo a divulgação do filme A Vida Continua. Estávamos participando de um festival de cinema na língua portuguesa, que é um festival cultural de preservação da memória do idioma português, onde participavam os países de idioma português. E nós conseguimos essa gravação através de um casal, sabendo do nosso trabalho, envolvidos com o audiovisual no Brasil. Nós trabalhamos com audiovisual, com cinema, com áudio, com vídeo. E ele me entregou esse material. Aí, logicamente, quando eu ouvi, levei um choque, fiquei chocado, porque eu já tinha ouvido coisa do Chico Xavier, lido, descoberto coisas extraordinárias. Eu acho que ainda tem muita coisa para descobrir sobre o Chico. Muita. Inclusive, descobri depois dessa gravação outras coisas. E gostaria de mostrar para vocês, eu estou pesquisando sobre o casal. Nós vamos para Portugal para fazer uma filmagem, vamos fazer um documentário sobre esse filme. Nós trouxemos aqui as revistas, a revista que eles publicavam. Está aqui a revista publicando a morte da dona Maria Duarte Santos, Dona Lia. Tem um outro livro aqui, aquele senhor que tinha preocupação em morrer debaixo da terra, em acordar debaixo da terra. Ele morreu, essa revista é de 46, ele tinha morrido antes, bem antes, né? E era um dos colaboradores da revista. E o livro, ele publicou 2 livros, esse aqui é um deles, onde ele relata toda a viagem dele ao Brasil. Aqui no final, inclusive, ele reconhece, depois, não sei se vocês lembram, aquele espírito que morreu em 35, né, em 90, 35, ele era amiga da esposa dele, mas ele não a conhecia. Então ele aqui dá o relato. Logicamente ele pesquisou para publicar o livro depois, né? Então nós vamos fazer, aliás, estamos fazendo um documentário. Vamos agora passar uns 2 meses em Portugal pesquisando.
eu não posso desencarnar sem fazer um documentário sobre a vida de Isidoro e Dona Lia, e provavelmente vai chamar O que eu vi foi tudo o que passei. Vocês notaram, o próprio Isidoro diz essa frase, né? Então vai ser esse o próximo documentário que nós vamos produzir. Muito obrigado e espero que vocês tenham entendido que nada, mediunidade, espiritismo sem evangelho não é espiritismo. Tudo bem, fica bem claro que a ciência, a filosofia, mas sem evangelho. Eu constatei agora recentemente um médium extraordinário, através de pessoas que conviveram com o Chico. Essa pessoa me disse que ela participou de uma sessão mediúnica, onde o Chico foi apenas ver esse médium. O médium a sessão mediúnica era com esse médium, e o Chico confidenciou para essa pessoa que me confidenciou: esse rapaz tem uma mediunidade quase igual à minha, mas ele vai se perder porque ele não quer saber de evangelho. E isso é muito sério. Mediunidade sem evangelho não é mediunidade. Espiritismo sem evangelho não é espiritismo. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Oceano, por tudo isso que você compartilhou com a gente. Eu acredito que todo o TSS, todos nós temos muito a agradecer a você. E como sempre, nós gostaríamos de começar os processos para o passe. Tem mais perguntas da internet? Eu só queria ler aqui uma mensagem do Jô, o Jô e a Sandra endereçada a você, Oceano. Eles agradecem a sua palestra no TSS e o apoio que você sempre nos deu. Você é nosso membro honorário. Que Deus te abençoe. Deus abençoe eles também. E eles também pedem para lembrar que o Congresso Espírita Internacional, em 2016, é em Portugal, no dia 7, 8 e 9 de outubro. Muito bom, maravilha. O recado está dado. E obrigado mais uma vez a todo mundo na internet. Olá para o Jô e para a Sandra. E agora, como todos os domingos, nós temos o passe. Nós queríamos chamar as crianças. E depois nós temos alguns anúncios. Dado o recado, vai. Preciosidade.